Tá bom. Olá, boa noite a todos. Estou aqui com a presença do Dr. Deroni Sabe e o assunto agora é ansiedade. E como é que a gente faz para esse caminho de ansiedade virar um caminho, né, para a evolução espiritual, evolução interna, né, doutor? Como é que a Pois gente é. faz para isso? Boa noite, bem-vindo. Boa noite, tudo bem? Márcia, é uma alegria estar falando contigo. Deixa eu só ver uma coisa, fazendo os ajustes aqui. Pois é. Então, isso é um caminho que não é fácil. A primeira coisa que nós temos que reconhecer é que a ansiedade não é uma coisa ruim, né? A ansiedade, ela, numa certa medida, ela é necessária à vida, porque ela nos coloca em contato com a realidade. Ela nos alerta para as oportunidades, inclusive, e nos faz, nos coloca num caminho de nos preparar para o que está pela frente, né? Então, numa certa medida, é importante porque existem perigos reais. E uma vez que eu reconheço esses perigos reais e eu lido bem com eles, eu vou ter sorte, né? Teve o pai dizia para um menino assim, não, para você se dar bem na vida, você precisa de sorte. O menino ficou faceiro, alegre. Como assim, pai? Não, quanto mais você estudar, mais sorte você vai ter. Quanto mais você se preparar, mais sorte vai ser. Porque a sorte é quando a preparação se encontra com a oportunidade, né? Então a ansiedade em si, ela não é totalmente ruim. Ela, numa certa medida, ela está ligada ao instinto de preservação, né? E isso é uma coisa assim importante, porque é isso que nos protege. Se eu vou atravessar uma rua escura sem cuidado, eu corro um risco desnecessário, né? Se eu não conheço uma doença e me deixo afetar e não me cuido, eu posso morrer, né? Agora tem a ansiedade tóxica, é o segundo tipo de ansiedade, né? E a ansiedade tóxica é quando nós ficamos assim paralisados, né? Quando nós ficamos com taquicardia, quando nós ficamos com as mãos frias, quando nós ficamos com a nossa respiração sem controle, né? E aí quando descontrola a respiração, descontrola uma porção de outras coisas, tá? E assim, a ansiedade ela está ligada ao medo, a um medo excessivo do futuro, um medo desproporcional, tá? Um medo que eu vou desenhando um cenário negativo. A pessoa vai catastrofizando, né? Vai fazendo profecias que acabam se cumprindo. Profecias muito, geralmente, assim, negativas. Então, a pessoa que tem ansiedade é uma pessoa que tem fé. Mas quando ela não desenvolve o que nós vamos ver depois, que é a ansiedade sagrada, ela vai ter uma fé no negativo, nas suas crenças limitantes. E daí ela vai acabar materializando, mobilizando, sintonizando com tudo aquilo que é negativo, tá? Pois um pouco mais tarde nós vamos ver que a fé pode ser um instrumento para superar a ansiedade, mas vamos ver na sequência. Porque a ansiedade sagrada é o terceiro tipo de ansiedade. Nós vamos falar depois na ansiedade sagrada. Então, essa Deroni, ansiedade. Sim. antes disso, eu vou pedir só para te apresentar o pessoal, contar um pouco, Ah, né? falar um pouquinho da Isso, nossa. tem bastante gente que eu acho que ainda não te conhece aqui no canal, vieste só uma vez, né? Sim, por E enquanto. o Deroni é um ícone aqui em Porto Alegre, né, no nosso meio terapêutico, porque é uma pessoa bastante influente aqui. Eu admiro muito o trabalho dele. Está há muitos anos também já nessa caminhada, né, Deroni? Isso, eu na verdade comecei a minha caminhada quando tinha 14 anos, né? Na verdade, foi. Até tem uma pequena historinha sobre o início da meu propósito, né? Foi quando eu tinha 14 anos e uma irmã me perguntou assim: o que que você quer de aniversário? Eu disse: olha, eu quero um telescópio. Muito fascinado na época por aquelas viagens à Lua, né? Então eu queria um telescópio. Bom, mas eu tinha um laboratóriozinho, que eu chamava de laboratório Albert Einstein, e ela me trouxe, não um telescópio, mas um microscópio.
E quando eu olhei para o microscópio e comecei a ver aquele movimento nas células, eu disse, mas que força é essa que está em todo lugar do universo, e quando eu olho para dentro de uma célula, está aqui também. Aí eu ouvi uma voz, que até hoje eu não sei se veio de dentro, veio de fora, diz assim, é a consciência. E eu achei aquilo tão interessante e disse assim, mas então quer dizer que não importa onde eu esteja, o que esteja fazendo, em que tempo esteja, o que importa é a evolução de consciência. E a voz Mas então, quer dizer que a coisa mais importante que eu tenho que fazer na vida é trabalhar com a consciência. Então encontrei a minha missão. Que Eu cedo. vou trabalhar com a consciência e me enxerguei assim. Me enxerguei assim no meio de muita gente. No ano seguinte aconteceu uma série de coisas. Primeiro que eu dei de presente tudo que eu tinha do laboratório, sentei numa cadeira na sala em frente e disse, agora o laboratório sou eu. E aí comecei a praticar meditação, hipnose. Eu ganhei naquele mesmo ano, então, 74, um curso de 40 horas de hipnose de um parapsicólogo, que foi fazer uma palestra na nossa escola, e já fez umas experiências e eu entrei fundo, né? Eu tinha um professor de hipnose aos 13 anos, que era professor de história e fazia com o pessoal. Né? Bom, daí eu trabalhei no Banco do Brasil, que trabalhei até terminar a minha faculdade. Aí fiz a faculdade de psicologia, mas durante a faculdade eu já fiz formação em gestalt terapia e já fiz formação em programação neurolinguística, né? E então quando eu me formei em 87, eu já conhecia várias abordagens assim. Bom, aí eu fiz formação em renascimento, aí eu fui para a Índia, fiquei 6 meses lá, assim, num trabalho de meditação diária, das 6 às 7 fazia uma meditação, das 4 às 5 outra, e no meio disso fazia cursos. Né? E aí depois que eu voltei, conheci muitas outras coisas também, muitos trabalhos dentro do xamanismo, muitos trabalhos também dentro da hipnose, fui aos Estados Unidos várias vezes fazer o trainer de programação neurolinguística, depois do master, e enfim, o meu interesse pelo mundo holístico era tanto que todos os anos eu ia em congressos holísticos, então fui conhecendo praticamente todo esse trabalho. E eu estive estudando 12 anos na Unipaz, né? Onde eu fiz formação em inteligência emocional, psicologia transpessoal, fiz também numa outra escola. E a psicologia transpessoal, para mim, foi muito importante. Né? Depois eu fiz constelação, fiz também neurosemântica, que é um aprimoramento da neurolinguística. Mas a psicologia transpessoal ela é aquilo que veio desde criança, que trabalha assim com a meditação, com a vida, com a morte, justamente com aquilo que nós vamos falar em seguida, que é a ansiedade sagrada, né? Que é a relação que nós temos com a espiritualidade como um todo. Né? E isso, além do trabalho de estudo, assim, eu sempre tive ligado a caminhos esotéricos, né? Eu diria que eu sou mais um esoterista que se tornou psicólogo do que o contrário. Né? Bom, Bom, isso aí. e A a gente está essência já sempre falava mais aprendendo. alta, né? A gente está sempre aprendendo. Eu falava contigo há pouco, né? Que hoje, com tanto conhecimento disponível, a gente continua querendo saber e descobrindo outras maneiras, né? E hoje nós temos esse desafio de falar novas linguagens, né? Que é falar na internet de alguma maneira como falar outras línguas. Mas hoje nós estamos atendendo online, né? Tem um curso que está em andamento com uma empresa presencial de neurolinguística, mas para mim hoje a neurolinguística é um instrumento que me conecta assim com um mundo maior, né? E nós temos essa nossa existência biológica, psicológica, mental, espiritual, energética, relacional. Quer dizer, é difícil olhar o ser humano de uma forma assim, numa corrente, né? Nós estamos numa conexão complexa, onde tudo é vibração, tudo é energia, né? Muito bom.
Deroni, eu já tenho algumas perguntas aqui, se não te importa de eu já colocar? Pode falar. Então tá. Nós temos aqui a Cecília, né? Eu sofro de ansiedade tóxica. É um sentimento terrível. Realmente tenho muita fé, mas tenho muito medo. Medos inexistentes. Perco o sono, sinto tristeza profunda. Isso, então, isso que ela está me perguntando, como é o nome mesmo? Deixa eu ver aqui. Cecília. A Cecília. Sim. A Cecília está. Isso que ela está perguntando traz à tona justamente essa questão da ansiedade tóxica, né? Então, a ansiedade tóxica. Tá vendo só um pouquinho que eu acho que eu. Só um minuto que eu vou ter que tirar o volume aqui do. Só um pouquinho. Tá, entendi o que aconteceu aqui. É que estava com o som do YouTube também. Ah, certo. Tá com eco. Tá. Então, agora tá normal, né? Sim, melhorou aqui também. Tá, então tá bom. Bom, então, isso que a Cecília estava falando, veja, vamos entender então o que é essa ansiedade tóxica. É preocupação, é expectativa catastrófica, o pensamento sem controle, angústia, a gente se sente no limite, a negatividade está o tempo todo, né? Há uma generalização, a tendência a rotular e generalizar tudo, né? Tem um problema, parece que esse problema está em todo lugar, a gente tende a levar para o lado pessoal também. Sobre a ansiedade, a gente reclama muito, a gente muitas vezes acha que está adivinhando o pensamento dos outros, faz aquilo que se chama de leitura mental. Com frequência, a gente procura culpados, e é um mundo de aflições, de apreensões, de se sentir ameaçado. Isso afeta o sono, nos leva à estafa, nos faz uma pessoa suscetível, né? E tudo isso torna as coisas difíceis. A memória e a concentração ficam diminuídas, há uma incerteza, a pessoa usa muito expressões do tipo não posso, não adianta, não consigo, enfatiza a dificuldade. Ela se vê como sendo o próprio problema, e nós precisamos, para nos libertar da ansiedade, não dizer eu sou ansioso, mas eu ainda estou ansioso, né? A nossa identidade, quando eu falo eu sou, é a maior forma de hipnose que existe, né? Então, as atitudes e imagens se repetem, né? Nesse tempo de pandemia, então, parece que o pior sempre vai acontecer, e a pessoa tem muito medo, né? A pessoa tem muito medo de passar por constrangimentos, né? Constrangimentos assim em público. Agora, como é que a gente começa a seguir para um outro lado, transcender isso e buscar aquilo que se chama de ansiedade sagrada? Tá me ouvindo bem aí? Estou te ouvindo bem, sim. Tá. A ansiedade sagrada, ela tem uma relação com o sentido de vida, com o propósito de vida, com a busca de autoconhecimento. É como se fosse uma ansiedade natural, mas a gente tem aquela inquietude em busca de um sentido maior das coisas, né? Eu me lembro quando eu era um adolescente, tinha um livro muito conhecido que era Fernão Capelo Gaivota. Era uma gaivota que estava sempre querendo voar mais alto, descobrindo um novo sentido, uma nova maneira de voar. Claro que era uma metáfora, uma analogia da busca espiritual, né? E então, esse sentido, né, da ansiedade, a ansiedade sagrada nos leva a preocupações maiores, como a existência. Será que nós vivemos uma vida só? Será que nós vivemos muitas vidas? É uma busca assim de um significado maior. Então, o Viktor Frankl, né, ele foi um grande terapeuta, um psiquiatra. Ele viveu nos campos de concentração e perdeu todos os seus parentes em 4 campos de concentração que ele foi, né? Ele esteve aqui em Porto Alegre, ele tinha 97 anos.
E o Viktor Frankl, ele conseguiu superar tudo aquilo e desenvolveu e escreveu um livro chamado Em Busca de Sentido. Ele criou a psicologia do sentido da vida, né? Então, parece que tem um pequeno delay, né, no YouTube, Não, né? tá, aqui para Não, mim tá bom. No tá YouTube certinho? sim, Ah, mas sim. aqui para nós tá tudo bem. Eu estava olhando no YouTube, aí o movimento da boca era outro. Depende da velocidade da internet, daí muda um pouquinho. Exatamente. Então a primeira coisa, né, que nós temos que olhar quando nós estamos num momento de ansiedade muito grande é, primeiro, acolher a nossa ansiedade e perceber que os medos, eles têm uma certa razão de ser. Tem uma relação, assim, o quanto como é que é a nossa autoimagem, né? Então, se eu acredito em mim, se eu sou uma pessoa autoconfiante, e muitas vezes ocorrem coisas na vida, vários fenômenos, vários acontecimentos que ocorrem e a gente fica com a autoconfiança muito abalada. As pessoas geralmente confundem e dizem que minha autoestima é baixa. Não é bem isso, é que a pessoa levou tantos tombos, né, muitas vezes, que não conseguiu se recuperar. E às vezes é preciso uma terapia para isso, né? É preciso fazer um trabalho de regressão, de ressignificação, de fortalecimento. Mas existe uma série de outras dicas, né, que depois nós vamos trazer, né? Que uma das principais é a prática da meditação. Agora, às vezes, o pensamento está tão sem controle que a pessoa não consegue muito fazer essa meditação, ela precisa de ajuda. Quando vem um cliente para mim, além de fazer um trabalho terapêutico, eu também sempre vou trazendo esse aprendizado da meditação, da auto-hipnose, né? Parece que é outra pergunta, né? Ela complementou aqui, ó, a Célia. Realmente, desculpa, Célia, realmente é isso tudo que você está dizendo. Eu sinto exatamente isso tudo. Tenho buscado conhecer melhor sobre tudo que sinto. Então, encontrei este canal do YouTube. Como posso fazer para melhorar? Bem, Célia, nós tem várias coisas que a gente tem que cuidar. Nós somos um ser, como nós falamos antes, complexo, né? Então, por exemplo, a gente precisa cuidar dos excessos, evitar o excesso de café, de açúcar, de estimulantes, refrigerantes mesmo, geralmente tem uma quantidade de café muito grande. A alimentação, quanto mais ela for adequada e natural, melhor. Hoje temos também uma série de elementos químicos na meditação, que é um problema também, temos que ter um cuidado, né? O sono é de grande importância para termos um controle da ansiedade também. Existe também a necessidade de nós nos alimentarmos, né? Nem só de pão vive o homem, mas tudo que alimenta o espírito. Então é super importante nós termos alguns minutos todos os dias para buscar algo que faz sentido, que se encaixe, que nos nutra, né? E uma coisa que ajuda muito na superação da ansiedade é ter metas, é ter objetivos, é buscar estar se superando de alguma forma. E aí nós alimentamos a ansiedade sagrada, justamente, porque quando nós nos colocamos como seres em evolução, isso nos ajuda também. E uma coisa muito importante é que a maior ilusão que existe é a de que estamos isolados. Por isso que eu gosto do nome do teu canal, Consciência da Unidade, né? Porque na medida que a pessoa se isola, que tem vínculos frágeis, que não desenvolve vínculos que fazem sentido, ela tende a ficar mais ansiosa, né? E se examinar bem isso, no momento que nós cultivamos essa relação com tudo que existe e percebemos que existe uma lei de causa e efeito também, nós já estamos dando atenção à espiritualidade, né? Porque nas crenças muitas vezes a ansiedade que nós temos está cheia de crenças limitantes também, né? E dessa noção de isolamento que na verdade é uma ilusão, né? Sim, com certeza. E nessa situação que nós estamos vivendo agora, né, de pandemia, de incerteza, de dor, Isso. perdas, né? Eu acho que a ansiedade está num nível muito alto na nossa sociedade, né?
Então, você veja, eu recebo relatos de experiências assim, e mesmo estatísticas que dizem que a ansiedade no Brasil é a mais alta do mundo e está em torno de 9%, 9 a 10. Mas eu não consigo acreditar nisso, porque até eu mesmo fico ansioso em alguns momentos. Porque, por mais que a gente conheça sobre isso, o nível de incerteza. Incerteza no nível, no campo da economia, que está ligado com a política também. Se nós estamos muito mobilizados para um lado ou para o outro, a gente fica ainda mais ansioso, né? Há uma incerteza muito grande, não se sabe para que lado vai ir, né? E muitas vezes também assim a questão econômica ela está muito, se veja assim as pessoas que ficaram sem ter condições de trabalhar, né? Eu conheço terapeutas que o prédio fechou, eles não puderam mais atender, se veja, né? E é Sim. uma situação muito complicada. E até a gente ter que dominar esses recursos online também mexe com a ansiedade, porque às vezes você vai devagar e tu vê que né, precisa correr e tu não E dá às vezes a conta. internet cai, né? Às vezes a É, internet não ajuda. Né? e acontece às vezes que a gente fica meio paralisado. É tanto e-mail para olhar, é tanto curso para ver, que de vez em quando dá um Sim. cansaço, né? E tudo isso é um mundo também que está mudando de uma forma exponencial, muito mais rápido. Depois da pandemia, isso acelerou muitas coisas, né? E aí, e você lidar bem até com o mundo online é algo que é um aprendizado assim complexo, não é tão simples, né? Então, tudo isso muda às vezes aspectos do trabalho da pessoa. Então, a incerteza, veja que mesmo na ansiedade tóxica, existem problemas reais, existem demandas, existem situações de incertezas, né? Tudo isso. Mas então, cuidar bem da alimentação, beber água o suficiente. A atenção à respiração é muito importante, porque a respiração é a base de muitos sistemas, como o yoga, né? À medida que a pessoa, a meditação, à medida que você presta atenção na respiração e fica atento ao que está acontecendo nas sensações, e fica atento ao que está acontecendo no pensamento, e fica atento ao que está acontecendo nas emoções, né? Eu gosto de conduzir algumas meditações. Eu faço umas meditações todas as manhãs das 8 às 8h15, por aí mais ou menos, né? Eu faço questão de não fazer tão longo, porque quando eu vi eu já estava falando mais de 1 hora, né? Então, hoje eu faço uma coisa mais curta, mas aonde eu procuro sempre trabalhar essa autoconsciência e nós precisamos olhar para frente, sempre lembrando que o para-brisa tem que ser maior do que o retrovisor, né? O que isso significa? A gente tem que, claro, ter alguma consciência do passado, mas temos que estar mais atento para o futuro. Porém, se eu estou muito no futuro, eu fico ansioso, né? Geralmente, uma pessoa ansiosa ela está com 80% no foco lá no futuro. Agora, o ideal é que nós tenhamos e só 10% para trás e 10% no presente. É muito pouco. É como eu ir como antigamente. Hoje não precisa mais de jornal para olhar e caminhar, né? Porque tem o celular, a pessoa vai olhando no celular e não vê o buraco. Então é um problema. E a pessoa ansiosa, por outro lado, ela fica com 80% da atenção no passado. E no presente muito pouco também. Então, o ideal é que nós tenhamos 70% da nossa atenção aqui e agora, atentos ao que está acontecendo, um pouco de visão mais para o futuro, uns 20%, e 10% para trás. Agora, como é que se faz isso? A atenção à respiração é fundamental, porque no momento que eu respiro, eu só posso respirar aqui e agora. Eu trabalho com uma técnica chamada renascimento, que é muito boa para superação de traumas, enfim, é uma terapia muito potente, né? Mas ela puxa a pessoa para o momento do aqui e agora, né? Então é fundamental que a gente faça essa prática e isso não é assim tão simples, né? Teoricamente é muito bom, a gente pode ler um monte de livro de meditação, mas você está atento ao Manter a pensamento, mente, né? Manter a exatamente. mente focada é bem complicado, né? Eu E tenho a muito essa gente, dificuldade. todos nós, eu acho que é um desafio de todos nós, né?
E agora, veja bem, quando a pessoa consegue compreender e aceitar e perceber esse desafio e conviver com ele, já tem um ponto a mais, né? O problema é a pessoa tentar negar aquilo, né? E aí fica mais difícil. Então existe uma série de práticas, né? E a meditação é uma das práticas, né? E também, hoje nós temos pela internet uma série de oportunidades de refletir, de ouvir pessoas falando a respeito também, de trabalhar esses temas, inclusive ligados à nossa espiritualidade, né? Agora, é importante perceber que há um impulso de crescimento que busca essa transcendência. E quando a pessoa não tem isso, ela tem uma tendência maior de cair no processo de ansiedade. Por isso que é importante nós buscarmos, né, essa conexão com a espiritualidade, porque na medida que eu me pergunto quem sou, de onde venho, para onde vou, né, eu tenho essa noção clara que existe um sentido e um propósito maior, depende como é que eu me conecto com as coisas. Aí, claro que eu fico mais atento à finitude da vida, que tudo muda, que é uma impermanência, e que mesmo para uma pessoa materialista, existe uma dimensão espiritual, porque isso é independente do que nós acreditamos, né? Agora, se nós temos crenças mais de acordo com as leis naturais, por isso um estudo da espiritualidade é importante, facilita. Aí eu não vou nadar tanto contra a corrente, né? Então, é por isso que uma busca de um caminho de autoconhecimento ajuda bastante. Por isso eu falei, eu gosto também do esoterismo. Esoterismo, assim, é essa busca do autoconhecimento, essa busca, né, de onde que eu vim, quem sou e para onde eu vou. O Woody Allen tem uma maneira interessante de olhar, ele diz assim, são 4 as perguntas mais importantes da humanidade. De onde eu vim, quem eu sou, para onde eu vou e o que eu vou jantar hoje à noite. Que é uma forma de não esquecer que a gente também tem que pensar no feijão com arroz, no que é básico, né? E claro, quando a pessoa, por exemplo, dinheiro é uma coisa boa. Na medida que a pessoa está mais tranquila financeiramente, ela tem mais energia, então, para dedicar uma busca espiritual também. Agora, isso quando a pessoa é espiritualizada, porque tem pessoas que são milionários e toda a cabeça só está na questão financeira, né? Porque a pessoa ela não consegue ver um sentido maior onde existe um sentido real. Eu brinco que a pessoa é tão pobre que ela só tem dinheiro, né? Exatamente. E isso às vezes, eu já tive junto com pessoas extremamente ricas e de sentir pena da pessoa, do quão pouco a pessoa enxerga, de quão pouco a pessoa dá valor para o que é essencial, né? Entende? E então é complicado. Agora, claro, a tarefa de cada um de nós é sempre estar olhando o que nós estamos fazendo pela nossa vida. O Gandhi dizia assim: sejamos a transformação que desejamos para o mundo. Porque a melhor forma de causar problemas é querer mudar os outros. E muita gente sofre porque quer mudar o marido, quer mudar a esposa, quer mudar o namorado, quer mudar o filho, né? E então a gente poder fazer a nossa parte e ser uma inspiração para os outros é uma grande arte. É verdade. O Rogério está colocando aqui no chat, Veroni, que ele está numa situação bem difícil, que ele está passando por 3 situações, né? Que é depressão, ansiedade e síndrome do pânico. E ela está agradecendo por ouvir essas palavras agora. Que legal, Rogério. Mas então, Rogério, então essas coisas elas estão muito associadas, né? A ansiedade e o pânico geralmente têm uma associação bastante grande, né? E claro que daí, na medida que a pessoa não consegue se sentir bem em função da ansiedade, ela acaba se deprimindo também. Então essas coisas muitas vezes se juntam, né? Agora, eu vejo assim que nós temos que ter a sensibilidade e perceber
quando é o momento de pedir ajuda também, né? Porque às vezes não pedir ajuda pode sair mais caro do que pedir ajuda, né? Porque às vezes assim, eu gosto muito daquela frase, quando dois ou mais se unem em meu nome, eu estarei entre eles. Isso Sim. dizia Jesus. Agora, existe mesmo no mundo da terapia uma coisa chamada o terceiro incluído, é que quando você está realmente numa posição de entrega, as coisas acontecem. Eu vejo como flui o processo terapêutico quando a pessoa vem realmente aberta, né? Porque às vezes a pessoa vem para uma terapia, mas ela já vem crítica, já vem cheia de não me toques e tal, e fica difícil, né? Então tem o quanto a gente consegue se ajudar, mas é sempre um aprendizado. Uma terapia também é um processo psicopedagógico, de alguma forma, de aprendizado, né? Então é um aprendizado, e isso a gente vê nas constelações também, né? Eu também faço constelações assim individuais, em grupo, e também faço online, né? Hoje, cada vez mais, né, está se tornando normal isso de atender online, né? Online, né? Tá tomando conta de tudo, né? Porque a Por gente... segurança, né? O pessoal até estava meio se segurando quando eram 2, 3 meses de quarentena, né? Hoje a quarentena já é mais de um ano, né? E aí não tem outro jeito, há uma mudança, né? Agora, por incrível que pareça, os resultados muitas vezes são muito bons também online. Eu no início não acreditava muito nisso, mas de fato. Eu É atendo porque desde 2009 online, eu sempre tive bons resultados. É um desafio, né? A gente conseguir conectar com a pessoa que está longe, né? nós temos que ter mais, Mas a gente tem temos que que criar desenvolver habilidade. mais habilidades. Temos que É. desenvolver mais habilidades para isso, mas é possível e sim, hoje nós vemos que isso, e de certa forma isso ajuda, porque pessoas que moravam longe tinham aquela ideia de que não podiam, hoje, né, se beneficiam, assim, à distância Deroni, também. eu tô com uma pessoa aqui no meu WhatsApp pedindo para te repetir os tipos de ansiedade. Ele falou bem no comecinho da live e ela não conseguiu entender direito. Tá. Então, a ansiedade, ela pode ser, primeiramente, ansiedade natural, né? Que é quando existe um perigo real, existe o nosso instinto de preservação, é justamente aquela parte do nosso inconsciente que cuida de nós mesmos, e ela nos prepara também para situações e oportunidades que vêm pela frente, né? Então, é quando a pessoa está consciente dos perigos, mas esses perigos são reais. Agora, existe a ansiedade tóxica, que no nível físico acontece assim, através de... o coração parece que vai sair pela boca, a respiração ela fica descompassada, existe também uma variação, existe assim uma mudança no ritmo, né, do coração também, né? Tanto é que existe uma expressão chamada coerência cardíaca, que é resultado da meditação, quando a pessoa se harmoniza, né? A pessoa fica ruborizada, fadiga, agitação, tremores, inquietude, dormência, mãos e pés frios, a pessoa precisa ir no banheiro muitas vezes, inquietude, né? Agora, no plano psicológico, né, vai acontecer justamente os nervos ficam à flor da pele, a pessoa se sente ameaçada por qualquer coisa, às vezes envolve até uma certa paranoia, e a pessoa fica muito aflita, tende a generalizar muito, a ter uma expectativa sempre como se uma catástrofe fosse acontecer, o pensamento fica mais com pouco controle, né? Então há uma apreensão e, além disso, a memória fica prejudicada, a concentração fica prejudicada, a incerteza, a linguagem da pessoa mostra muita coisa assim do tipo não posso, não adianta, né? A pessoa diz, eu sou um problema, eu sou ansioso, né? Então, um trabalho terapêutico, nós precisamos trabalhar com a forma como a pessoa usa a palavra, assim como usa o pensamento, né? E a pessoa Sim. fica com muito medo de ser... Então, isso é ansiedade tóxica. Agora, no plano individual também existe ansiedade generalizada, né? Tipo assim, a pessoa fica
tensa, tem um amigo que diz assim, é como se o galo cantasse e a pessoa não sabe aonde, né? Ela não sabe de onde que vem aquele... E é uma coisa complicada. As crianças, elas se preocupam muito com a performance na escola, medo de terremotos, de fantasmas, personagens imaginários. Já os adultos, a preocupação é o trabalho, o dinheiro, responsabilidade, atraso e doença. Mas é uma preocupação tão intensa, né, que isso se torna um problema. Agora tem a ansiedade específica, né, isso até não tinha falado antes. Ansiedade específica, tem pessoas que têm medo de sentir medo, ou um pavor de se separar de alguém, a pessoa desenvolve uma dependência. E aí tem medo, por exemplo, a pessoa tem medo de não ser eficiente no seu trabalho, medo de provas, de avião, de altura. Tudo isso, para tudo isso existe terapia, existe forma de trabalhar, né? E eu gosto muito, bom, deixa eu completar essa... Tem também a timidez, eu sofri muito de timidez, eu era muito tímido, né, principalmente na infância, adolescência. Medo de se expor. Algumas pessoas têm medo de sangue, de dentista, evitam tocar em certas situações, medo também de completar essa sequência, tem também aquilo que nós chamamos de ansiedade sagrada, que é um sentido de... É uma busca interna, uma inquietude da pessoa em relação às grandes questões da existência, né? Eu já ia te perguntar, né? Porque quando tu me passaste o título da live, eu disse assim, mas como, né? Como é que a ansiedade vai ser um caminho para o sagrado, né? Como É. é que a gente linka isso? Então, A é onde gente eu queria linka chegar. justamente quando reconhece a nossa natureza espiritual, né? Eu gosto daquele pensamento do Teilhard de Chardin, quando ele diz assim, nós não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual, somos sim seres espirituais vivendo uma experiência humana. É preciso dizer que essa expressão, ansiedade sagrada, ela foi cunhada num trabalho de doutorado em Harvard, né? E ela está ligada assim àquela inquietude da pessoa que busca saber a sua origem, para onde é que vai, ela busca compreender a existência, porque, por exemplo, tem muita gente que não se preocupa nem um pouco se nós vivemos uma vida ou muitas, ou nossas origens espirituais e tal, para isso não importa, ela tendo o seu dinheirinho aí, ela vai em frente, né? Agora, tem pessoas que então são mobilizadas desde criança, como eu, assim, de querer entender esse sentido maior. E isso, de alguma forma, tem a ver com a religião. Tanto é que muitas pessoas também misturam a questão religiosa e espiritual com a ansiedade, né? Então, agora, reconhecermos-nos como seres espirituais, dar atenção a essas buscas, buscar leituras adequadas. Tem pessoas que, inclusive, por exemplo, selecionar os filmes que nós vamos ver, porque tem muitos filmes que têm grandes mensagens, são muito terapêuticos. Eu tive momentos que eu saí de depressão, principalmente de depressão, de grandes perdas, assistindo bons filmes, lendo bons livros, né? Então, eu conheço bastante a nível pessoal a ansiedade, e então eu descobri muitos jeitos e maneiras de lidar e de descobrir. Então, quando eu atendo uma pessoa, eu vou ver qual é o jeito que ela já começou a lidar com aquilo, né? E, por exemplo, eu me lembro do tempo da faculdade, que eu estava num momento assim, quando tinha terminado um noivado, assim, estava num momento assim, muita angústia. Eu comecei a escrever às 9 da noite e às 6 da manhã ainda estava escrevendo, né, uma autobiografia, num processo assim. A autobiografia, a pessoa escrever sobre a própria história, compreender a própria história, tudo isso que é um processo de autoconhecimento ajuda a pessoa a superar a ansiedade. Então, na medida que ela, em vez de ver assim como coisas isoladas, ela começa a ver o que tem mais profundamente por baixo desses medos, né? Dessas ansiedades, assim. Então, quando vem um cliente que ele tem um medo específico, seja de ficar doente, seja do que for, tanto aquelas coisas que a gente falou, eu vou
ajudando ele a perceber qual é a relação que existe assim com as questões maiores da vida dele, né? E isso ajuda muito, porque daí a pessoa vê que não é uma coisa isolada, aquilo tem um sentido. E geralmente tem uma origem, que vai lá buscar lá onde que aquilo começou, e aí faz um processo de cura com isso, né? Então, quanto mais a pessoa se sente parte de um todo, quanto mais a pessoa percebe que nós não estamos aqui por acaso, quanto mais a pessoa percebe que nós temos uma dimensão mais profunda, por exemplo, mais ela vai dar atenção à intuição. Olha, eu vou te contar uma coisa que me aconteceu. Aí por 83, 84, eu estava aqui em Porto Alegre e eu tinha um apartamento bem ali no centro, né? Coronel Vicente, e eu estudava na Unicinos. E eu tinha terminado justamente uma relação, estava muito angustiado. De repente eu ouvi uma voz que disse assim: vai agora, pega a tua moto, vai lá no Cine Scala, que tem um filme para ti lá agora. Eu peguei a moto e fui lá. Cheguei lá 5 minutos antes de começar. Olha, eu entrei às 8 da noite. Quando eu saí do cinema, parecia que o sol brilhava, porque aquela depressão toda que eu tinha passado, porque o filme parece que foi feito para mim. Agora você vai me perguntar, que voz era essa? Não sei, mas a verdade é que foi assim impressionante. E eu me lembro que o filme, naquele momento, era um sujeito que tinha ido para a guerra e explodiu uma granada na mão dele, né? E eu assisti o filme na hora, nem soube do nome, mas um dia eu contei num curso meu, aí a pessoa me disse o nome, né? E aí o cara, a guerra terminou e ele ficou assim, numa cama, e a única coisa que ele conseguia fazer é bater com a cabeça o código Morse. Ele dizia para desligar os aparelhos, né? Eu me lembro que foi um filme muito bom, que durante a recuperação dele, quando ele estava querendo morrer assim, ele percebeu que a pessoa que ele amava era a enfermeira que estava cuidando dele. Mas foi uma coisa tão emocionante. Mas aquilo, o meu problema, parece que ficou pequeno. E aquilo mudou, assim, foi um divisor de águas. Então, assim, hoje nós usamos muito na terapia metáforas, parábolas, histórias, aquela mitologia pessoal. E eu não trato todos os clientes do mesmo jeito, né? Eu gosto muito de uma frase do Jung que diz assim: estude todas as abordagens, todas as teorias, mas quando estiver na frente de uma alma humana, seja apenas uma alma humana. E eu vejo que existe algo de mágico, assim, quando a gente realmente escuta com profundidade e vê o que aquela pessoa está precisando. Porque tem, assim, abordagens que tem toda uma teoria pronta, que tenta encaixar as pessoas, né? Aí o nome do filme, eu perguntei, é Johnny Vai à Guerra. Era um filme em preto e branco, na época, né? E foi um filme que me marcou. Agora, o filme certo, às vezes tem a ver com o momento que a gente está vivendo também. Depois você vai ver, depois até talvez nem faça o mesmo efeito, né? Porque tem Era filmes... o teu momento de assistir aquele filme, né? Mas eu assisti mais tarde e vi que ele era forte. Mas eu vejo, por exemplo, você veja o filme A Cabana, por exemplo. Eu usei com alguns clientes no momento certo, parece que aquilo deu um efeito extraordinário. E tem gente que eu conheço que diz, achei fraquinho, né? Mas aí depende a sensibilidade da pessoa e também depende o momento da emoção, né? Se ela se identifica ou não, e por aí vai, né? Então as coisas são em função do significado que nós damos, do nível de sensibilidade também. E eu tenho livros que eu li há muitos anos atrás, que ao ler de novo parece que é outro livro. Quando eu estive na Índia, lá tinha na casa do Gandhi, quando visitei, lá tinha um cartaz, uma frase que ele dizia, que é assim, era na beira do rio Ganges, na casa dele. Ele diz assim, um homem não vai 2 vezes ao mesmo rio. Quando ele vai a segunda vez,
já não é o mesmo rio e também não é o mesmo homem. Não é o mesmo. E aí é a impermanência, essa mudança constante, né? É verdade. O Hélio Couto, não sei se você assistiu algumas aulas dele no YouTube. Ele sempre fala, né, dos filmes, né, de assistir filmes para a gente entrar num estado criativo, né? Exatamente. E se então, se você não aprover, assim, se você não tem esse critério mais profundo, né? Se você não tem esse critério mais profundo para fazer uma seleção refinada, você acaba consumindo qualquer coisa. E você acaba sofrendo um processo de metáfora, assim, acidental, né? Então, eu acho que isso é uma arte também, saber escolher, saber... Porque tudo isso nós estamos escolhendo as trilhas onde nós vamos prosseguir, onde nós vamos seguir nossos caminhos, né? Porque às vezes a pessoa se dá, assim, dá muita atenção, muita importância para viajar para outros mundos, outros lugares, outros países. Mas, na verdade, eu aprendi bastante isso nessa pandemia, que às vezes você pode fazer grandes viagens sem sair de casa. É verdade, nossa. E a vida de uma pessoa pode ser muito rica, sem ela conhecer tantos lugares também, né? Agora, claro, que uma pessoa que ela tem uma riqueza, ela vai para outros lugares, ela também aproveita, e viajar sempre é bom, né? E além dos filmes, teria alguma dica que tu poderia passar para o pessoal, além de respirar e dos filmes, né? Alguma dica que tu poderia passar para o pessoal, assim, para ajudar nessa questão de, até mesmo da pessoa que está com pânico ali, e para a gente conseguir lidar melhor, né, com esses dias de ansiedade. Sim. Bom, claro que vou colocar algumas dicas assim. Eu já falei antes, mas eu vou repetir algumas. O café, o açúcar produz muita ansiedade, né? O açúcar, principalmente, quanto mais refinado ele for, né? E tem que lembrar que a maior parte dos refrigerantes, tem muito açúcar e eles são muito ácidos. E isso cria um ambiente interno que afeta nossas glândulas, que afeta a comida industrializada também, o tabaco, enfim, tudo isso, né? Então, evitar excessos, né? Quanto mais nós cuidarmos e termos bons hábitos, é importante. Outra coisa, atividades que são naturalmente estressantes para nós procurar também, na medida do possível, evitar, nem sempre é possível. A autocrítica excessiva também é importante a pessoa trabalhar, né? O excesso, uma coisa também que acontece muito numa pessoa ansiosa é a postergação. Então, a pessoa desenvolver um sentido de organização pessoal. Uma outra coisa também, o ansioso sempre acha que ele não está pronto, né? Ele é um perfeccionista, né? Então, também, o que a pessoa precisa... Por isso, assim, que é um processo de autoconhecimento. Sempre que possível, um bom trabalho terapêutico ajuda, né? Porque além desses hábitos prejudiciais, existe o pensamento negativo. E uma coisa, né? Amar ao próximo como a si mesmo. O que isso quer dizer? Quer dizer que não é ao invés de si mesmo, nós temos que cuidar de nós também. Temos que nos priorizar também. E esses dias eu ouvi uma história muito interessante, né? E que aconteceu mesmo. Tinha um cara que ele foi num trabalho espiritual e ele fumava um cigarro atrás do outro e saiu da cerimônia lá, que era algumas horas, e fumava um cigarro atrás do outro. E aí o mestre lá enfim, daquele trabalho espiritual chegou e disse: pô, tu fuma bastante, né? Aí ele disse assim: eu gostaria de parar, mas é difícil. Aí o mestre disse para ele assim: se tu diz que é difícil, fica mais difícil. Se tu diz que é fácil, fica mais fácil. O cara foi para casa e aquilo não saiu da cabeça dele. Ele ficou 3 noites sem dormir. Se falar que é difícil, fica mais difícil. Né? Depois do 3º dia sem dormir, ele parou de fumar definitivamente. Porque se falar que é difícil, fica cada vez mais difícil. E aquela frase foi
assim, aumentando. E veja bem, cigarro é uma das coisas mais difíceis de parar. Isso foi um caso que não acontece sempre, uma coisa assim. Não é assim tão fácil, às vezes é mais difícil do que droga, né? Mas acontece. Então veja como às vezes a pessoa não se dá conta da importância da palavra, né? É verdade. E tem ainda umas outras dicas aqui, né, que eu vou falar. Eu queria te perguntar também, Deonice, no caso, a pessoa que está num caminho de espiritualidade, né, dessa busca espiritual, de crescimento, de aumento de consciência, de expansão, como é que essa ansiedade pode ser transformada para virar um ingrediente positivo, vamos dizer assim, né, na caminhada das pessoas? Bem, a primeira coisa é a pessoa se reconhecer como um ser espiritual que não está aqui por acaso, né? E ampliar assim essa busca de qual é o sentido e o propósito da minha vida. Agora, não procurar, nesse trabalho de meditação que eu faço às 8 da manhã, né, cerca de 12 a 15 minutos, eu sempre faço algumas perguntas, né? Qual é o propósito do dia de hoje? Porque às vezes a pessoa pensa no propósito de vida como uma coisa muito, né, deixado muito para depois, né? Então, trazer para o momento presente, né? E uma das coisas importantes também é a pessoa melhorar a sua capacidade de se relacionar, né? E também uma coisa que eu percebi há pouco tempo, assim, que é importante, que é a gente se dar conta, assim, que o movimento que a gente faz em direção a alguma coisa também traz fé para a gente, né? Que à medida que você se movimenta, as coisas muitas vezes vão acontecendo. Uma prática que eu tenho feito muito é a prática do relaxamento, né? A gente procurar ter assim um relaxamento consciente, né? Nós buscarmos então uma conexão, por exemplo, a pessoa parar, principalmente depois de uma atividade física, e sentindo cada parte do corpo, sempre voltando à respiração, né? Sempre voltando à respiração. Então é muito importante que a pessoa vá conscientizando cada parte do corpo, né? Cada parte do corpo. E vá prestando atenção na respiração. E sentindo que existe uma parte, né? Existe uma parte que é psíquica ao mesmo tempo, né? Então, é muito importante que nós nos demos conta, né, que nós somos físico e espiritual ao mesmo tempo, né? A gente vai tomando consciência, né, do corpo e do espírito, da ligação, né, que tá tudo interligado, né, tá tudo funcionando ao mesmo tempo, tudo, né? Ao mesmo tempo. Eu até coloquei o meu um link aí, né, que as pessoas podem copiar. Quando a pessoa coloca esse link lá, ela tem acesso a um e-book. Peraí, que eu tenho que tem que entrar pelo celular aqui para autorizar, porque ele não autoriza sozinho. Tá. Não entrou aqui, Derani. Aí que eu vou botar no link aqui. Ó. E nesse momento tu tá oferecendo algum curso? Ah, entrou aqui. É esse que está na tela aqui? Sim, isso mesmo. E daí está no YouTube também. A pessoa entra no Linktree ali, e aí ela tem acesso a essa meditação, né? Ela, se quiser, pode entrar até num grupo, mas ela tem um e-book. Nesse e-book tem 24, bem explicadinho, cada uma dessas dicas, né? Tem mais umas dicas aqui, né? Então, a questão do relaxamento, a consciência corporal, eu vejo que ela é inversamente proporcional à ansiedade. Quanto mais a pessoa fica presente no aqui e agora, porque se a pessoa
prestar atenção bem, ela vai ver que nesse momento, exatamente aqui e agora, não está acontecendo nada de terrível, nada de ameaçador, né? Mas o pensamento está sempre em cima, vai ser, sempre correndo, né? Sempre correndo. E esse é um ponto que parece simples, mas não é assim tão fácil, né? Sim. É um processo que a pessoa precisa ir vencendo, né? Agora, tem outras coisas que ajudam também para a pessoa superar a ansiedade, é cultivar alguns valores como flexibilidade, saber também que fazer o que gosta é muito bom, mas também nós temos que aprender a gostar do que fazemos, porque nem sempre a gente tem esse domínio de fazer só o que gosta. Eu mesmo, quando fui fazer psicologia, né, eu achava assim que psicologia ia ser, eu só ia, tudo que eu fizesse na psicologia eu ia adorar. Não é bem assim. Cada e qualquer profissão tem coisas que nós gostamos mais e que não gostamos. Nós precisamos nos preparar para fazer o que precisa ser feito também, né? Então, tinha um amigo meu que lhe dizia assim: a vida é dura para quem é mole. Às vezes isso é meio duro para algumas pessoas, mas em certa parte nós podemos tornar as coisas mais fáceis, né? Então, às vezes tem algumas ilusões. Essa ilusão, por exemplo, de que tudo que a gente fizer numa determinada profissão vai ser agradável, nem tudo é, né? E outra coisa também que eu acho que ajuda nós vencermos a ansiedade é termos uma visão positiva do dinheiro, no sentido assim, quando a pessoa foca no que ela está fazendo e o mais importante é o dinheiro, isso predispõe a uma vida ansiosa, porque a pessoa precisa aprender a encontrar um sentido naquilo que ela faz, né? E saber se a gente faz algo que gosta, basta a gente se perguntar se a gente não ganhasse nada, se a gente faria aquilo ainda. É muito interessante, né, que eu atendo algumas pessoas de uma forma beneficente, sem cobrar, porque teve momentos na minha vida que eu não estava bem e eu não tinha dinheiro. E alguns terapeutas me atenderam assim, para eu pagar quando eu pudesse, e aquilo eu senti como uma coisa muito humana, né? E foi muito interessante que no período de pandemia, quando as coisas apertaram, começaram a vir pessoas indicadas por pessoas que eu tinha atendido graciosamente. E fez bastante diferença, né? É a forma de Então, pagamento, né? A gente não deve assim fazer pensando, né? Pensando no que vai receber, mas fazer de uma forma assim, porque aí as coisas ganham sentido naquilo que a gente faz, né? E o importante é que se nós partíssemos hoje, uma boa pergunta, né? Se nós partíssemos hoje dessa existência, teria valido a pena? Não é pelo quanto a gente comprou, quanto a gente viajou, quanto a gente acumulou, mas é pelo que a gente se relacionou, pelo que a gente fez, pela marca que a gente deixou, né? Então as coisas precisam fazer sentido a cada dia. Cada mês que termina, nós começamos o segundo semestre há pouco, né? E quando terminou o primeiro semestre, eu até fiz uma meditação pela manhã, né? Essas meditações, elas são... Nós passamos para o áudio e a pessoa que faz parte dos grupos, que ela pode entrar, né, usando esse Linktree, esse link, daí ela pode ouvir em outros momentos. E tem uma característica nas meditações que eu faço, em vez de seguir um processo assim, muito planejado, eu sinto naquele momento o que está vindo, né? Mas uma das perguntas que eu acho que a gente tem que fazer é o que eu tenho aprendido, o que eu tenho feito que traz algum benefício para as outras pessoas, porque nós todos recebemos muito, né? Sim. E quando nós estabelecemos essa relação boa entre dar e receber, então é muito positivo isso. Eu estou vendo agora algumas pessoas aqui
que eu conheço, diversas pessoas que são grandes amigos, alguns de muitos anos. Legal. É bom, né, Então, Dorani? uma coisa que eu gosto assim de recomendar uma meditação bem simples, que eu fui desenvolvendo ao longo do tempo, é assim, a pessoa parar um pouco, prestar atenção, assim, como é que estão as sensações, e como é que está o meu corpo, como é que estão os meus pensamentos, e como estão as minhas emoções. E dizer assim, digerindo e assimilando. Mas prestar atenção, o que ela tem que digerir naquele momento? O que ela precisa assimilar naquele momento? Às vezes precisamos assimilar memórias. Né? Tem coisas, às vezes, que aconteceram há 20 ou 30 anos atrás. E aquilo volta, porque a gente não digeriu, não assimilou. Não é? Sim. E como a gente carrega coisas, né, Dorani? Eu vejo assim que às vezes a gente vai atender uma pessoa lá com 60 anos e ela tem uma lembrança dos 20 anos que está carregando até aquela época, né? Ainda 40 anos carregando. Olha o peso que isso vai criando, né? Não, isso já tem coisas assim que aconteceram até comigo, né? Porque se a gente lesse, fizesse uma faculdade de psicologia e tudo se resolvia, que maravilha. Mas, na verdade, nós terapeutas temos tantos problemas quanto outros. Agora, isso também nos E se torna não tem, a melhores. gente acha, né, Derani? É, Se não tem um, a isso, gente acha para fazer uma técnica. isso nos torna melhores terapeutas, porque assim a gente pode compreender melhor os outros, né? Agora tem Sim. uma historinha zen que é muito interessante. Diz que os monges zen não tocavam em mulheres, né? Questão de celibato, aquela coisa toda, né? E aí um dia o mestre estava andando assim pelo campo e viu uma mulher atravessando, por sinal uma mulher muito bonita e tal, mas ela tentava atravessar e caía e se molhava. Aí ele foi lá, segurou ela gentilmente nos braços e entregou. E colocou ela no outro lado do rio. E o discípulo ficou com aquilo na cabeça. Anos depois, teve um momento que ele tinha uma diferença lá com o mestre e disse: mestre, mas o senhor segurou aquela mulher lá? Diz: eu deixei ela do outro lado do rio, você continua segurando ela até agora. Trouxe até aqui, né? Daí. E uma coisa assim bem legal relacionada com isso é uma outra historinha zen que o cara perguntou: mestre, eu tenho 2 cães. Um é brabo, feroz, outro é manso e tranquilo. Qual dos dois vai crescer mais? Ele diz: aquele que você alimentar mais. Então nós estamos sempre num processo assim. Eu trabalho com hipnose há 46 anos, né? E a hipnose, as pessoas acham que é só quando a pessoa dorme, né? Ou quando deita, ou quando fica naquele estado alterado. Mas, na verdade, o tempo todo nós estamos fazendo hipnose. Uma vez eu disse para uma cliente: há quanto tempo que você pratica hipnose? Não, mas eu nunca pratiquei. Não, mas tu chegou dizendo aqui que minha vida está cada vez pior. Nada dá certo na minha vida. Tudo isso é hipnose. Né? Eu sou ansiosa, sou isso, sou aquilo. Então, quando a pessoa passa por um trabalho terapêutico e realmente transforma a forma de falar e a forma de olhar as coisas, isso muda muito, né? E então nós terapeutas também a gente ajuda a curar algumas coisas, mas a cura é um processo que vem de dentro, né? Faz toda a diferença, né? Tá? E as pessoas que queiram mais algumas dicas sobre como lidar com a ansiedade, então eu tenho um e-book que está nesse link que você vai lá na minha bio do Instagram, só aperta ali que aí você tem um acesso, tem até um curso online ali também. A pessoa entra ali e tem a descrição de tudo, né? Mas eu quero te agradecer, então. Né, a Sandra Aparecida está dizendo assim: gosto muito dessa técnica de relaxamento, funciona mesmo, não sou especializado, faço sozinha. Nós, no fundo, nós somos todos um pouco terapeutas de nós mesmos, né? Sim. A gente vai se treinando também, né? Se testando por aí. Eu acho que faz parte do nosso aprendizado, assim, né? É isso E aí. eu gosto muito, assim, em relação à ansiedade, de uma oração que era uma oração originária dos estoicos. Os estoicos foi um grupo de filósofos que viveu entre 300 anos antes de Cristo até uns 300 anos depois.
e eles diziam assim, Senhor, dai-me forças para mudar o que me cabe mudar. Dai-me serenidade para aceitar o que não me cabe mudar. E sabedoria para saber a diferença entre uma coisa e outra. Você está estudando constelação familiar, né? Grandes problemas que ocorrem na nossa vida tem a ver, às vezes, a gente querer resolver problemas que não são nossos. Eu já cometi esse erro muitas vezes. Querendo ajudar, às vezes, uma pessoa que não estava pronta para ser ajudada, né? E a pessoa acaba ficando braba contigo, né? Então a gente tem que... Bom, tu vê que tem condições de ajudar a pessoa, mas a pessoa precisa querer. A chave está do lado de dentro, né? É verdade. Eu quero então dizer para ti que foi muito agradável assim a nossa fluidez da nossa entrevista. Me senti completamente à vontade. Que bom, Derani. Eu gosto também, tenho ouvido falar muito bem do teu trabalho também, terapêutico, né? Uhum. E, enfim, estamos aí, né, procurando, como dizia aquela história do beija-flor, quando a floresta pegou fogo e ele foi lá com o biquinho, né, levar uma aguinha lá no fogo, e o macaco disse, mas beija-flor, seu bobo, não vai apagar o fogo da floresta. Eu disse, eu sei, mas eu estou fazendo a minha parte. É isso aí, é que cada um está aqui no canal, né, Deroni, tentando deixar um pinguinho de luz para cada um, uma palavra de consolo, de alento, cada um fazendo a sua parte, né? E se existe uma grande dica que eu acho que passa por quase todas, né? Assim, o estar atento à respiração aqui e agora, né? E acreditar que nós podemos transformar a nossa realidade. Perfeito. Né? E a fé é quando nós acreditamos, né? Aí vem a espiritualidade, né? A ansiedade sagrada, que é colocar... Olha, eu te confesso que quando eu vi esse conceito da ansiedade sagrada, no primeiro momento eu fiquei meio assim também, né? Mas depois que eu fui ler, que eu fui ver, eu vi que realmente assim digamos, esse sentido do sagrado é reconhecer a nossa verdadeira natureza, né? Porque nós estamos aqui, que estamos ligados a tudo, né? A Ana Maria disse, verdade, já tentei ajudar e fui mal entendida. Hoje eu sou mais leve, espero me pedir ajuda. Isso é uma coisa que eu só entendi bem quando eu fui fazer as formações em constelação familiar, né? Porque eu sou de uma família de 12 irmãos mais velhos, então com muitos sobrinhos, né? Sempre querendo ajudar todo mundo. E algumas vezes eu auxiliei, mas muitas vezes eu me meti também, né? Então, com o tempo, a gente aprende, assim, A gente aprende, com certeza. E Jesus era muito interessante, né? Jesus, ele tinha isso. Eu até assisti uma live com Jesus, para concluir, da Maria Madalena, e onde conta toda a história, assim. E ela tinha passado por muitas coisas, estava num nível de traumatismo muito grande, assim. E quando Jesus chegou perto, ela não quis saber. E ele ficou 6 meses chegando sutilmente, assim, sem nunca insistir, até o dia que ela se abriu, né? Então eu vi que Jesus também, ele tinha esse respeito, assim, né? E a gente não faz por desrespeito, às vezes a gente acha que pode ajudar na pessoa, mas quando não está pronto, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece, né? O mestre vem, com certeza. Deroni, quero te agradecer de coração. Aqui a Jussara, minha mãe, está dizendo que adorou a live, foi muito leve, muito boa. A Lisete também disse live muito boa. O Décio dizendo boa noite, ótima abordagem. O Décio sabe, eu não conheço ele pessoalmente, mas ele mora em Viçosa do Ceará, e quando a gente escreveu um dos livros que tinha participação de vários, Libertando Sua Mente com a PNL, né? Então teve alguns participantes, daí ele entrou como coautor também. Ele é diretor de uma escola lá. A gente ainda não conhece pessoalmente, mas é primo. Que legal, muito bom, que legal. Boa noite, então, Sandra, boa noite, Maria Lúcia. Muito obrigado, Deroni, sempre bem-vindo aqui. Já vamos, daqui a pouco a gente já marca uma próxima
Vamos Na marcar próxima outra, sim. live, no próximo Aí um encontro. outro assunto, esse período, até eu gostaria de falar, que esse período eu falei bastante de ansiedade nos últimos meses, né? Foi quando eu desenvolvi todo esse curso de ansiedade também, que tem ali na minha bio do Instagram, né? O pessoal entrando nesse aí link vai encontrar. encontra tudo. Né? A Ana Maria Doutor reside perto do shopping É de em Guatemi, Iguatemi, né? mas eu tô assim, meu consultório está do lado do shopping Vale. Ah, ela Né? botou que 20 vale, metros. ó. Exatamente. Exatamente. É onde eu trabalho. E moro a 1 quilômetro. E quando não é muito frio, eu venho caminhando de a pé e acho um barato. Mas tá bom. Então, uma boa noite, Deroni. Muito obrigada. O pessoal entra em felicidades. contato com o Deroni ali, não vão se arrepender. Aqui na descrição do vídeo também tem o WhatsApp do Deroni, quem precisar entrar em contato. E certo? quem não conhece essa linguagem, é só copiar bem certinho como está escrito aqui, Linktree, e botar na barra de endereços, que aí entra lá onde tem essas informações todas. E tem meu telefone. Ela disse que reconheceu Tá os condôminos. A Ana Maria, acho que é a tua vizinha. Ah, deve ser. Então, uma boa noite a todos. Boa noite. O pessoal deve me achar meio maluco, assim, no meu condomínio. Quem não, né, Deroni? Quem não? Então, obrigado por tudo. Bom, boa noite. Boa noite, pessoal. Até amanhã. Um abraço a todos.